Boa noite, amados. Vamos colocar de pé. Hoje é um dia muito especial, é o Dia das Mães, Santa Ceia. E nós, as crianças, as pessoas desse ministério, fizemos uma homenagem para cada mãe que está aqui, para cada pessoa que está aqui. Eu vou pedir para a Amanda estar orando juntamente com a gente, abençoando mais um culto. Vamos fechar nossos olhos, curvar nossas cabeças, erguer nossas mãos. Senhor, em nome de Jesus, coloque em Tua presença a vida de cada um que está aqui esta noite, Senhor. Que a Tua palavra possa vir de encontro no coração de cada um, Senhor. Venha abençoar também a vida das pessoas que vão estar também fazendo as apresentações. Muito obrigada por tudo, Senhor. Muito obrigada pela vida do nosso pastor. Em nome de Jesus, amém. Vamos aplaudir ao Senhor, igreja. Olhos do Pai, você é uma obra-prima que Ele planejou, com suas próprias mãos pintou a cor de sua pele, os seus cabelos desenhou. Num toque de amor, você é linda demais, perfeita aos olhos do Pai. Alguém igual a você não vi jamais. Princesa linda demais, perfeita aos olhos do Pai. Alguém igual a você não vi jamais. Aos olhos do Pai, você é uma obra-prima que Ele planejou, com suas próprias mãos pintou a cor de sua pele, os seus cabelos desenhou cada detalhe.
do jardim, chorando ou sorrindo, teu rosto é o mais lindo pra mim. Conheci o caminho em que devo seguir, te admirando, te observando, aprendi. És a estrela mais bela, a minha flor amarela, minha melhor companheira, no meu coração a primeira. És uma bênção do céu, presente do meu Criador. És muito mais que um troféu, minha joia de raro valor. Mãe, tu és a mais bela flor do jardim, chorando ou sorrindo, teu rosto é o mais lindo pra mim. Conheci o caminho em que devo seguir, te admirando, te observando, aprendi. És a estrela mais bela, a minha flor amarela, minha melhor companheira, no meu coração a primeira. És uma bênção do céu, presente do meu Criador. És muito mais que um troféu, minha joia de raro valor. És a estrela mais bela, a minha flor amarela, minha melhor companheira, no meu coração a primeira. És uma bênção do céu, presente do meu Criador. És muito mais que um troféu, minha joia de raro valor. Pelotão, atenção! Pelotão, cobrir! Pelotão, sentido, em frente, marcha! Esquerda, volver!
baixar arma. Pelotão, baixar arma. Pelotão, descansar. Descansar, 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 descansar. Até parece que mãe descansa. Acorda, vamos levantar. Escova os dentes, vem aqui, vou te pentear. Sua roupa e sapato, preste atenção. E acorda, tem que arrumar. Tá calor ou tá frio, que vai usar? Cadê o livro, lancheira e sua lição? Pega a blusa, a luva e o cachecol. E o gato tem que alimentar. Toma seu café, pois dizem que é mais importante. Refeição, tome vitamina pra que um dia você fique bem grandão. E se lembre que o dentista está marcado para hoje às 3. Não esqueça a aula de piano, você tem que praticar. Calma, mas chegue, vai logo, pra não atrasar. Cuidado, espere, sua orelha tem que limpar. Sem se sujar, educada amiga, saiba dividir. Espere sua vez sem trapacear. Não me faça ter que ir até lá. Guarda-roupa e o quarto vai organizar. Sua cama vai logo, não dá pra esperar. Isso está um chiqueiro, você quer ração. Olha aqui, preste atenção. Desligue o telefone, sai do telefone. Não fica perto, abaixa o som sem celular na mesa. Já chega de computador. Seu iPad será meu se não me escutar. Onde vai, com quem, que horas você está pensando em voltar? Diga por favor, licença, obrigado por onde passou. Você vai me agradecer um dia quando você envelhecer. Quando tiver os seus próprios filhos, você vai me entender. Você vai ser grato pelo que eu te falei, mas hoje eu digo, sou grata por me respeitar. Feche a boca para mastigar, tome aqui uma colher de manjericão. Use o garfo, não a roda pra não apanhar. Coma tudo sem desperdiçar. Tire 10, abre a porta, não responda a mim. Vem aqui antes que eu conte até 3. Arrume um emprego, faça MBA, vai estudar. Não quero nem saber, está de castigo até você casar. Conte logo essa história sem mentiras, por favor. E se seu amigo fosse jogar, você também vai. Se eu disse antes, eu disse 1 milhão de vezes isso já. Eu sei, não faça isso, mas já sei. Puxou para o seu pai. Olhe pra mim enquanto eu falo, ande com a coluna reta. Abra cada coisa em seu lugar. Não chore, senão eu é quem vou te fazer chorar. Escova os dentes, lava o rosto, põe o seu pijama. Vai pra cama, dá um abraço, faça uma oração. Saiba que eu te amo. Amanhã nós repetimos tudo, porque mãe não folga, não existe explicação. Por quê? Eu que mando, eu que mando, eu que mando. Sou sua mãe, sua mãe, sua mãe, sua mãe, sua mãe danada.
primeiro beijinho, mãe, me faz sentir especial. Quantas vezes eu não te escutei e escolhi os meus caminhos, mas você não desistiu de mim. Você sempre viu muito além do que os outros conseguiram ver, e porque você orou, eu venci. Mãe, eu não te mereço, mãe, eu te agradeço, mãe. Você não tem preço, mãe, você é tudo de bom. Mãe, você é tão bonita, mãe, amor da minha vida, mãe, minha melhor amiga. Quem te conhece te quer, mãe, você pra mim é o melhor exemplo de mulher. Quer dizer amor, quer dizer pureza, mãe. Sabe quem eu sou e acha que eu sou perfeita. Quer dizer carinho, mãe, quer dizer beijinho. Acha que eu sou especial. Quantas vezes eu não te escutei, escolhi os meus caminhos, mas você não desistiu de mim. Mãe, você sempre viu muito além do que os outros conseguiram ver, e porque você orou, eu venci. Mãe, eu não te mereço,
você quem cantou. Os primeiros passos que eu dei, você me ajudou. Mamãe foi a primeira palavra que aprendi a falar. Você foi a primeira pessoa que aprendi a amar. Inexplicável amor, amor que vem de Deus. Inexplicável amor de mãe, inexplicável amor. Inexplicável amor, amor que vem de Deus. Inexplicável amor de mãe, inexplicável amor. Vem de Deus, o amor de mãe de Deus. Não dá pra explicar esse amor, não dá pra exibir sua cor, não dá pra definir o seu valor. Não dá, não dá, não dá. Não dá pra explicar esse amor, não dá pra exibir sua cor, não dá pra definir o seu valor. Não dá, não dá, não dá. Eu sei que você nem sonhava em se dedicar assim. Eu sei que você nem pensava que existe amor assim. Até o dia em que eu nasci e a vida aconteceu, e esse amor de mãe te envolveu. Não dá pra explicar esse amor, não dá pra exibir sua cor, não dá pra definir o seu valor. Não dá, não dá, não dá. Não dá pra explicar esse amor, não dá pra exibir sua cor, não dá pra definir o seu valor. Não dá, não dá, não dá. Sei que você nem sonhava em se dedicar assim. Eu sei que você nem pensava que existe amor assim. Até o dia em que eu nasci e a vida aconteceu, e esse amor de mãe te envolveu. Não dá pra explicar esse amor, não dá pra exibir sua cor, não dá pra definir o seu valor. Não dá, não dá, não dá. Não dá pra explicar esse amor, não dá pra exibir sua cor, não dá pra definir o seu valor. Não dá, não dá, não dá. Não dá, 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 não dá. Boa noite. Que coisa linda, né? Eu me emocionei, viu? Que maravilha. O pessoal está se ajeitando. Vou me trazer o altar agora, o púlpito, né? Viram só
quantas crianças recém-nascidas? Essa igreja está numa unção de crescei-vos e multiplicai-vos. Quem sabe faz ao vivo. Tá bom, tá valendo. Oi? Põe água aqui, filho. Pode pôr aqui, deixa o outro lá. Obrigado. Aqui, filho, pode deixar aqui. Obrigado, viu? Estou orando para você casar. Se tiver alguma solteira aí, de Deus, né? Sem comentários? Tá bom. Esqueci do detalhe. Ok. Muito bem, vamos nos recompor. Muito boa noite. Como é bom estar aqui com você nesta noite tão especial, Dia das Mães, e também culto de Santa Ceia. Eu tenho uma palavra que eu gostaria de compartilhar com todos vocês. Mas antes, eu gostaria de pedir, por favor, para que aqueles que estão cultuando conosco, através do Facebook, pudessem compartilhar o culto desta noite, porque esta palavra, acredito eu, pode tocar o coração de alguma mamãe que precisa receber algo de Deus, algo do céu. Gostaria que você curtisse e que você pudesse deixar o seu comentário em nome de Jesus, tá bom? Você pode conhecer o nosso canal no YouTube, Igreja da Fé Cristã. Nós temos ali inúmeros vídeos, pregações que vão poder abençoar a sua vida. O crente, ele precisa aprender a se alimentar. E a palavra é importante, porque fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Você pode pelo menos assistir 1 ou 2 ministrações por semana, isso vai te abençoar grandemente. Pode ter certeza que você vai romper em fé em nome de Jesus. Também deixa o seu like, faz o seu comentário, se inscreva no canal se ainda você não é inscrito, coloca ali todas para você receber em tempo real as notificações daquilo que publicamos e que você possa ser muito abençoado em nome de Jesus. Quer conhecer melhor a nossa igreja? www.igrejadafecristã.com.br. Amém? Glória a Deus. Temos inúmeros visitantes e convidados. Eu gostaria simplesmente de agradecer a todos vocês por estarem aqui. A família, tantas famílias aí, né, queridas, que estão conosco nesta noite, que Deus possa abençoar muito vocês. Tá bom? Tudo bem, Bisa? Cadê a Cris? A Bisa está com quantos anos? 93, 9.3. Amados, imagina a gente chegar a 93. Teve uma mãe que falou, eu não quero. Eu falei, não é você que tem que querer, é Deus. Tem um monte de mãe que fala, eu quero morrer, não morre. Não é? Tem mãe que fica desanimada, fica chateada, aborrecida e entrega os pontos. Mas depende de Deus. Olha, 93 anos, que coisa linda, né, vó Dirce? Maravilha. Muito bom. Sejam todos então muito bem-vindos. Espero que vocês estejam sendo acolhidos. E gostaria de agradecer imensamente ao pessoal do som, da técnica, da mídia, da transmissão, pessoal do instrumental, aqueles que cantaram. Viu que bonito? Futuramente a gente vai estar tudinho aí sentadinho e eles vão estar pregando no nosso lugar. Já pensou? É assim a vida, é ou não é? A gente passa o legado. Eu me lembro que quando o Flávio entrou na igreja, ele era pequeno, era um garoto. Tinha quantos anos, Flávio? 10 anos. Está com quantos? 28. Era 10 mesmo, Dirce? 8. Tinha 8 anos. Apanhava para vir na igreja. Hoje é um dos nossos líderes. A surra valeu, aleluia. e tantos outros. A Joyce era uma menina, não é?
não dá para falar o nome de todo mundo, Paulinho, né? Eram crianças. A Graciela tinha quantos anos, Grazi? 6 aninhos de idade. Olha só, está gravidinha. Na próxima peça, ano que vem, você vai estar aqui também, ó. Não é mais uma criança que está chegando. Um pastor uma vez foi deselegante. Ele falou que criança é igual ao rato velho, rato em casa velha. Você não imagina que tem tanto. Quando começa a aparecer, não é? Mas achei meio deselegante essa comparação, mas tudo bem, né? Mas é verdade. Eu falo, da onde é que veio tanta criança? Tem culto que a gente cuida deles na igreja infantil, no ministério infantil. Imagina só, quase 100 crianças. Aí nós temos um pelotão para cuidar dessa criançada toda, né? A gente está voltando daquele período de pandemia, não é? Graças a Deus, a gente está retomando. Isso é muito importante. Tá bom? Fechou? Glória a Deus. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo, por favor, no livro de João, o apóstolo do amor, no Evangelho, capítulo 19. João 19, versículo de número 26. Diz assim: vamos ler o 25? João 19, 25. E junto à cruz de Jesus estava sua mãe, e a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Ora, Jesus, vendo ali sua mãe, e que o discípulo a quem ele amava estava presente, disse à sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí a tua mãe. E desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa. Pai querido, fala conosco através desta palavra, em nome de Jesus. Nos abençoe a todos com aquilo que o céu preparou para nós nesta noite, em nome de Jesus. Diga comigo, amém. Assim seja e assim será. Imagina aquele momento tão doloroso para Maria, mãe de Jesus. O seu filho, aquele que havia sido dado pelo céu, agora seria tirado dela de uma forma muito abrupta. Ele tinha compartilhado deste momento com sua mãe por muitas vezes, e também com seus discípulos, mas não queremos crer que este momento um dia chegaria. Jesus então é preso, torturado e crucificado. Ali ele está esperando pela morte. Mas antes de morrer, ele olha para os seus pés e vê Maria, sua mãe, em lágrimas, sofrendo tanto quanto ele, porque uma mãe sofre tanto quanto o filho a sua dor. Muitas vezes chora até mais do que ele, porque quando se trata de filho, é navalha na carne. Maria estava ali desolada, sem chão, sem saber o que seria dela
agora sem o seu filho Jesus. Aquele presente que um dia Deus lhe deu, o desejo do seu coração era que este momento nunca chegasse, ou que fosse adiado o máximo possível. Muitas vezes uma mãe quer partir antes do filho, porque assim é a natureza. Mas aqui nós vemos que o acontecimento foi o oposto. Maria então acompanhou tudo aquilo que o seu filho estava enfrentando, e mãe é assim. Mãe participa, mãe acompanha, mãe se faz presente, mãe está lá. Mãe é diferente muitas vezes do pai. O pai diz que ama, mas ele tem um jeito esquisito de amar. E tem filho que entra em crise porque não entende o amor do pai. E a falta de paternidade afeta e muito na criação e desenvolvimento do filho. Maria acompanhou de perto e de longe tudo o que estava acontecendo com o seu filho. E eu fico imaginando a dor do coração desta mãe. O coração dela naquela noite, ou naquele dia, foi moído. Cada vez que o filho dizia do que estava por vir, olha para mim, se concentra em mim, esquece deles ali. Cada vez que Jesus tocava no assunto, a sua mãe sofria por antecipação, e assim é. A mãe, pela sua experiência, ela consegue enxergar aquilo que o filho muitas vezes não percebe. A mãe avisa, a mãe aconselha, a mãe adverte. Mas o filho muitas vezes não dá ouvidos para o sábio conselho da sua pobre mãe. Maria estava consciente de que a vontade de Deus se cumpriria na sua vida e na vida de Jesus, e que ele seria o cordeiro mudo, sacrificado para perdão e reconciliação da humanidade. Sem Jesus se entregar e morrer em nosso lugar, não haveria salvação. A palavra diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. E ele não podia ser filho de José, tinha que ser filho de Deus. Se ele tivesse nascido da semente de José, ele nasceria debaixo da condenação do pecado. Mas ele era filho de Deus. Descerá sobre ti o Espírito Santo, sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. A semente plantada em Maria não era a semente de José, era a semente do próprio Deus. Por isso ele nasceu, chamado Emanuel, Deus conosco. O Messias, o enviado, o ungido. Ele, a nossa oferta, o nosso passe para o céu, a única porta que nos conduz à salvação. Ele disse certa feita: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai, ninguém vai para o céu, ninguém terá vida eterna, se não for por mim. Ele não disse: eu sou um caminho, uma verdade e uma vida. Ele disse, no artigo definido: eu sou o caminho, o único caminho. Eu sou a verdade, a única verdade. Eu sou a vida, a única vida. Ninguém vai ao Pai, ninguém será salvo,
ninguém vai para o céu se não for por Ele. Então, o caminho é uma pessoa, a verdade é uma pessoa, a vida é uma pessoa. A pessoa de Jesus. José, nesta altura, não aparece mais, está fora de cena. A Bíblia omite detalhes sobre José. Acreditamos que possivelmente para que não haja idolatria da figura deste homem. Da mesma forma, para que não haja adoração da própria mãe. Ela emprestou o seu corpo para o próprio Deus trazer ao mundo o Yeshua HaMashiach, o nosso Salvador. O céu procurou por uma mulher e encontrou a pureza do coração de Maria. Nós precisamos achar na inocência do nosso íntimo a pureza que Deus procura, para que possamos gerar alguma coisa que possa beneficiar o céu. Porque muitas vezes nos deixamos estragar por tantas coisas, e se Deus nos procurasse para uma missão, não seríamos encontrados. A Bíblia diz que Deus está à procura dos fiéis da terra. Nós precisamos pensar não de impressionar o céu, mas de agradar o coração de Deus. E fazemos isso de uma forma muito discreta. Eu acredito que Maria tinha muita discrição. Maria tinha muita inocência, Maria tinha muita pureza. Maria tinha um coração que agradou a Deus. Maria foi um exemplo de mãe ao lado de Jesus. E eu vejo Jesus honrando a palavra, porque quem honra a palavra, honra pai e honra mãe, porque este é o primeiro mandamento com promessa: honra teu pai e tua mãe, para que os teus dias se prolonguem na face da terra. Este é o primeiro mandamento com promessa. Temos visto hoje muitos jovens perecendo na flor da idade. Se você quer ter uma vida longa e abençoada, entenda que quando você honra pai e mãe, você está honrando a Deus. Hoje o dia dela é o dia da mulher. Mãe, aquela que gerou. Você é uma privilegiada, você é uma abençoada, porque o propósito de Deus se cumpriu na sua vida. Aqui nós vemos Maria, solitária, acompanhada de uma parenta, e de Maria Madalena, da qual saíram 7 demônios, e se tornou uma discípula fiel de Jesus. Agora elas estão nos pés da cruz, angustiadas, para que aquele momento termine. Nesta hora, vem no coração aquela palavra: mãe, no terceiro dia eu ressuscitarei. Mãe, a morte não pode me matar. Mãe, eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que morrer
aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Imagina como era o café de Jesus conversando com sua mãe sobre o reino de Deus. O almoço, a janta. Eu sei que Jesus foi um filho exemplo. E quando você, jovem, adolescente, criança, não tem quem se espelhar, pensa nisso. Embora a Bíblia não narre e não nos dê detalhes, eu acredito que Jesus foi alguém normal, cheio de amor, que soube aproveitar a vida e honrar pai e honrar mãe. Aprove ao Senhor conservar Maria com vida até este momento. Não sabemos o que aconteceu com José. Alguns estudiosos dizem que ele já estava falecido. Mas este não é o tema da nossa abordagem. O que precisamos agora entender é que Jesus dirige talvez um dos seus últimos olhares para baixo, e ele enxerga ali a sua mãe. Quantas vezes o filho olha para a mãe e não enxerga a mãe? Jesus aqui nos ensina a olhar para a mãe e enxergar a mãe. Jesus olha para Maria e não deixa ela desprovida, desamparada, abandonada, largada, sem ninguém. Os discípulos eram como se fossem filhos de Maria. Acredito que o tratamento de Maria para cada discípulo é como se fosse Jesus. O carinho, o respeito, a admiração, o amor. Muitas vezes acredito que ela também ralhava, chamava atenção, corrigia. É o papel da mãe. Vejo até no meu coração Jesus em um momento como este, sorrindo com o canto da boca, dando aquela olhada, porque é bom demais ter mãe. E eles tinham a experiência de conviver com a mãe de Jesus. Jesus era um exemplo em tudo. Agora ele está para morrer. Agora ele está para fechar os seus olhos. Agora ele está para tombar a cabeça. Agora ele está para dar o seu último suspiro. Mas ele não morreu antes de dizer para Maria: mulher, eis aí o teu filho. Quando nós lemos na Bíblia a palavra mulher, não é desrespeitoso, é como se fosse senhora. Senhora, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí a tua mãe. Nós temos aqui algo para observar. No versículo 26, ora, Jesus vendo ali sua mãe, e que o discípulo a quem ele amava. Por isso que João dizia que era o discípulo amado. Era escancarado. Tem pessoas com quem convivemos que são fáceis de amar. Pedro tinha outro temperamento. Pedro era colérico, sanguíneo, hemorrágico, pavio curto, explosivo, se irava com facilidade, discutia à toa, arrumava encrenca. Quando Jesus foi para ser preso,
ele tira uma espada do seu vestido, da sua bainha. E Jesus já tinha dito para que não carregassem espadas, mas para garantir, vai que ele tira a espada e corta a orelha do servo do sacerdote chamado Malco. Ele mirou o pescoço, errou, pegou a orelha. Jesus pegou essa orelha e colou de novo no Malco. Acredito que esse camarada se converteu. Só de Jesus colar a orelha em mim, só seu discípulo. Mas ele escolheu o apóstolo do amor. Você sabia que muitas vezes Deus não te escolhe porque falta amor no teu coração? Você diz que tem amor, mas este sentimento nem sempre é amor. Nós confundimos aquilo que sentimos. O dito amor se vai com muita facilidade. Aí no lugar dele vem a briga, a discussão, a revolta. A pessoa fica amargada, azedada, curtida. Isso não é amor. O verdadeiro amor vai nos levar a viver em harmonia com os outros, entendendo que estas pessoas podem não nos agradar o tempo todo. Estas pessoas têm a sua individualidade, a sua personalidade. Tem dia que parece que a pessoa está de bem com a vida, então ela está legal. Mas tem dia que a gente não sabe o que acontece. Talvez o inferno possa explicar isso, mas a pessoa está virada do avesso, a mesma pessoa, muitas vezes reclamona, brigando, xingando. Mas nós precisamos olhar para nós neste momento e buscarmos este batismo de amor, porque as pessoas que estão do seu lado merecem ser amadas, e quem é amada por você vai ser respeitada, admirada. Você vai demonstrar carinho, você vai honrar e também gratificar. Nós temos muitas vezes um sentimento que chamamos de amor, mas não pode ser. O amor não é aspirador, sugador. Muitas vezes nós queremos que as pessoas nos amem por força, e a palavra diz que não é por força nem por violência, mas é pelo Espírito. Nós muitas vezes, ao invés de atrairmos pessoas, nós repelimos pessoas. Tem pessoas que gostam e querem ficar do nosso lado, mas tem pessoas que não têm escolha, elas ficam porque não tem opção, porque tem gente que não tem trato nas palavras, tem gente que tem razão, mas não sabe se comunicar, se expressar, e acaba machucando os outros. Nós precisamos compreender o que é ser o discípulo do amor neste século 21, porque se tem uma coisa que está faltando no meio do povo de Deus, é este amor. Você sabia que o apóstolo do amor foi o último a morrer? Sabe o que significa isso? O amor te dá longevidade, você vai viver mais e melhor se aprender a amar. Aquele que ama sabe entender, sabe compreender, sabe passar por cima. Ele não vai fazer terrorismo, ele não vai ser dramático, ele não vai criar caso,
Ele não vai arrumar encrenca. Então nós precisamos aprender com o próprio Deus a amar. Porque o mundo não pode nos ensinar a amar. O mundo ilude, Deus desilude. O mundo, ele anestesia a tua alma e te escraviza no teu sentimento. Por isso você sofre a maior parte das vezes que diz que ama. A Bíblia diz que o amor é sofredor, mas não se trata deste tipo de sofrimento. O amor é sofredor no sentido de ter que amar aquele que nos acusa, nos persegue, nos ameaça, é injusto. Muitas vezes nós criamos expectativas, falsas expectativas, com respeito a alguém, mas esta pessoa só pode dar aquilo que ela recebeu, e ela não recebeu de berço carinho, admiração, amor, respeito. A pessoa não pode dar aquilo que ela não recebeu. Muitas vezes você está cobrando do seu pai, da sua mãe, de alguém que está sobre você em liderança, alguma coisa que ele vai aprender com você. Quando você é maleável, flexível, moldável, ensinável, humilde, nós aprendemos uns com os outros, e todos os dias, nós precisamos estar abertos para aprender, porque quando nós não aprendemos a lição de amor, você vai ser um frustrado, um decepcionado, um desiludido. Você vai estar chorando pelos cantos o tempo todo. Vai estar revoltado com Deus e com o mundo. A tua vida vai ser uma vida de dor e sofrimento, por isso tantas lágrimas. Agora, quando você anda em amor e perdoa sempre, a vida vai ser leve. A vida vai ser gostosa, prazerosa. Você vai ter empolgação para realizar seus projetos, e entende que precisa do outro para isso ser possível. Aqui Jesus está dizendo: João, eu preciso de você agora, eu não posso delegar esta missão para outro, é para você, você que demonstrou tanto amor ao longo da sua vida ao meu lado. Imagina que Jesus era seguido por uma grande multidão. Entre a multidão ele escolhe 12. Entre os 12 ele tinha 3 discípulos que andavam com ele: Pedro, Tiago e João. Mas só tinha um que inclinava sua cabeça no seu peito e ouvia as batidas do seu coração. Sabe o que isso significa? Ele não era uma pessoa distante, ele era uma pessoa de perto, a ponto de ouvir as batidas do coração do Cristo, de Jesus. Muitas vezes pensamos ser dele, pertencer a ele, mas estamos tão longe dele por conta da nossa religiosidade e farisaísmo. Muitas vezes somos hipócritas no nosso amor. Ira repentina, palavra impensada, somos explosivos, não levamos desaforo para casa. Crente não tem sangue de barata. Sou crente, mas não sou bobo. Eu danço conforme a música, do jeito que vem vai. Mas este homem foi escolhido por conta do amor do seu coração. Eu posso estar te pedindo algo difícil, mas é algo possível. Que o seu coração seja trocado nesta noite, de coração de pedra para um coração de carne, como diz a Bíblia. Que você tenha sensibilidade para viver de uma forma diferente, porque evangelho não se prega pelo grito.
mas se prega pela demonstração de atenção, cordialidade, polidez, educação, meiguice, doçura. Nada justifica você ser do jeito que você é. Mas uma coisa é certa, ainda dá tempo da gente mudar. Eu já mudei por demais, mas não julgo ter chegado lá, como diz o apóstolo Paulo. Eu já fui assim. Quando a palavra fala a respeito da espada de dois gumes, é aquela espada que corta dos dois lados. Quando eu prego, primeiro corta aqui, para depois cortar aí. E o apelo que eu, como pastor e pai espiritual de vocês, faço nesta noite: nós precisamos ser mais amorosos. Nós não podemos viver o tempo todo se atracando, trocando ferpas, se apurrinhando. Nós precisamos conviver como família, e é isso que Jesus está dizendo: a partir de agora, Maria, minha mãe, vai ser sua família. Olha que honra. Eu gostaria de levar Jesus para minha casa, porque quando eu levo Jesus para minha casa, é quando eu carrego a mãe dele comigo. Será que Jesus pediria isso para você? Cuida da minha mãe? Porque ele ia reparar como é que você cuida do teu pai, como é que você cuida da tua mãe, como é que você cuida dos teus irmãos, como ele cuida do teu marido, como você cuida do teu marido, como você cuida da tua esposa, como você é lá no teu trabalho, como você é lá nos teus estudos, na escola, curso técnico, faculdade, universidade. Os olhos de Deus estão postos em todos os lugares. E tem dia que você quer permissão para ser carnal, mundano, pecador. Não, pastor, porque eu não aguento. Sabe o que é isso? Falta de oração, falta de comunhão com Deus, falta de estar com Ele e de andar com Ele. Só vai andar com Deus aquele que aprende a estar com Ele. Eu gostaria de ter famílias mais felizes na igreja. Eu tenho muitos atendimentos, esposas chorando, maridos revoltados, filhos sem rédea, atormentados por demônios, tentados para ir para o mundo, criminalidade, marginalidade, bandidagem, vício. Nós cristãos precisamos ser um espelho para o mundo. O que é que nós temos refletido? As pessoas, quando olham para nós, elas querem Jesus ou não querem saber do Deus que servimos? Porque muitas vezes deixamos a desejar. Nós fizemos a lição de casa até a página 4. A Bíblia diz que nós estamos cercados por uma grande nuvem de testemunhas. Sabe o que Jesus fez? Meu ministério não se encerrou. Eu não posso morrer sem cuidar da minha mãe. Eu não posso morrer sem arrumar para ela uma casa, um lar, uma família. Aonde está tua mãe? Como está a tua mãe? Quantas mães hoje almoçaram sozinhas, tendo filhos, tendo filhas? Eu não sei se você sabe, mas as mamães com uma certa idade, elas pensam assim: eu não vou cozinhar só para mim, eu não sei fazer pouca comida, eu gosto de cozinhar quando a casa está cheia.
Então eu vou fazer um arrozinho com ovo, vou comer no Dia das Mães, e está tudo certo. Quantas mães não receberam uma ligação? O que é que custa para um filho ligar para sua mãe, pelo menos nesta data? Quantas mães não receberam sequer uma mensagem? O tempo todo, esta geração está no celular. E o espírito do anticristo trabalha para esfriar este amor. Pessoas frias, insensíveis e indiferentes, mesmo dentro da igreja. Por isso eu tenho que pregar isso e dizer: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo de Deus está falando à igreja. Porque aquilo que Jesus fez foi espiritual. Ele cuidou da mãe. Quantas mães não receberam hoje nenhum agrado? Antes era porque você não trabalhava, porque você não tinha dinheiro e você não tinha condições. Hoje não tem mais desculpa. Aí a gente precisa pensar de como foi desde a hora que você nasceu, a expectativa da tua mãe, quando ela soube que estava grávida, a festa em casa, um filho nasceria, uma criança viria para dar alegria e colorir a família, porque muitas vezes nós vivemos em preto e branco, falta alguma coisa. Há quem diga que uma família só se complementa quando nasce um filho. O casal amadurece, o casal cresce emocional, sentimental e afetivamente. Imagina só todos aqueles cuidados. A mulher nunca tinha sido mãe. Como seria? Como vou cuidar dessa criança? O pai trabalhando no emprego simples, ganhando pouco, muitas vezes sem um quartinho arrumado, um bercinho, muitas vezes só um Moisés, que é um cesto. Ali a criança era ajeitada como um príncipezinho, e a mãe é aquela que nunca deixa faltar nada para a criança. Ela tira da sua boca para dar para a criança. Ela deixa de cuidar de si para cuidar da criança. A criança é protegida, é rodeada de tantos cuidados. E quando a mãe carrega pela primeira vez a criança nos seus braços, mal ela pode imaginar a dádiva e o presente do céu, aquele primeiro choro, a primeira vez que ela colocou os olhos na criança, a primeira fralda trocada, a primeira mamadeira, o primeiro banho, a primeira oração, agradecendo a Deus porque o parto foi bom, porque a criança veio perfeita, linda, abençoada. Imagina a alegria de uma mãe, de ter tido o privilégio, com o endosso do céu, de gerar um filho ou uma filha. As preocupações de uma mãe nunca acabam. Aí ela tem que educar. Ninguém ensinou para a criança a ser rebelde, mas está na natureza caída dela. A criança é rebelde, a criança mente,
a criança é malvada. Aí a mãe tem que ir ensinando. Como é triste quando a criança, ela olha para dentro de casa e ela imita aquilo que não era para imitar. Brigas, discussões, gritaria, palavrões. Como isso afeta a vida de uma criança? Porque ela vai reproduzir o que ela viu dentro de casa. Ela vai ser o pai e a mãe piorados. Mas nunca ninguém ensinou como a gente podia ser um pai melhor, uma mãe melhor, um marido ideal, uma mulher ideal. A gente está na igreja reaprendendo ou aprendendo tudo. Nós contamos quase 10 crianças de colo aqui no altar. Isso é emocionante, empolgante e desafiador. Sabe por quê? Essas crianças vão crescer um dia. E quem elas vão ser? Você foi uma criança um dia e você cresceu. E o propósito de Deus não é que você viva ferido pela vida e revoltado com tudo. Por isso você precisa receber no teu coração a direção de Deus, para você se desprender de todos os traumas, complexos e tormentos do passado, para você ser uma pessoa melhor. Porque alguém vai ser afetado pelo seu exemplo, alguém vai ser afetado pelo seu amor, alguém vai ser afetado pela graça de Deus na tua vida. Imagina esta mãe vendo a criança crescendo, seu primeiro tombo, joelho ralado, o dente que ontem começou a nascer agora caiu, agora está banguelinha. A briga para fazer a criança comer verdinho, verduras e legumes, só quer comer bobageira. Você acostumou a criança a comer bobageira. Um dia eu vi uma criança no supermercado: mãe, eu quero brócolis. Eu não acreditei. Eu disse: gente, é para glorificar, a igreja glorificar de pé. Eu quero brócolis. Eu ouvi bem, senhora. Ele é acostumado desde criança a comer brócolis. Eu falei: não é possível um negócio desse. Brócolis. São tantos os momentos na memória de uma mãe que nada e ninguém poderá apagar. A mãe sempre vai estar se lembrando desses momentos quando sozinha, assentada dentro da sua sala, do seu quarto ou da varanda, naquela cadeirinha que ela está acostumada, sozinha, com as suas lembranças e com as suas memórias. Pai, muitas vezes chega em casa, estou cansado, vou tomar um banho, comer alguma coisa, assistir notícia e dormir. Nem parece que ele tem filho. Ele chega, coloca o dinheiro em cima da mesa e fala: olha, está aqui o dinheiro. Mas a criança tem necessidade do amor. Aí a criança entra para a adolescência, alguns dizem que é aborrecência. De repente parece que ela esquece de tudo aquilo que aprendeu, os princípios e valores. Ela quer imitar aqueles que não devem ser imitados, quer fazer aquilo que não deve fazer, e nem parece seu filho. Aí você diz: agora eu entendo porque os bichos comem os seus filhotes. A psicologia fala que é nessa época aí que os pais têm vontade de guardar o adolescente na gaveta e só abrir depois que passa a idade. Você se aproxima, quer dar um beijo? Não, beijar não.
Quer me levar na escola, me deixa na esquina. Eu sou mais eu, tenho autonomia e independência. Vem cá, filho, dá um abraço no pai. Para, pai, com isso, para. E mãe melosa, gosta de abraçar. Não. Nessa idade é assim mesmo. Depois piora um pouco. Aí depois se tornam jovens. Aí vão sofrer um pouquinho e dizer depois: eu era feliz e não sabia, minha mãe tinha razão, eu podia ter dado ouvido para ela, mas não dei. Quantas mães estão esquecidas e abandonadas em vida? O que afeta a saúde de uma mãe? Você já parou para pensar nisso? Talvez ela esteja doente por tua causa. O isolamento, o distanciamento, desprezo, indiferença e solidão. Como isso dói para uma mãe. Algumas delas ficam com a imunidade baixa e vulneráveis a certas patologias, doenças, que começa aqui, na cabeça. Muitas vezes comem mal, muitas vezes não tem uma suplementação alimentar, não tem dinheiro para comprar uma vitamina, uma proteína. Muitas vezes não fazem um controle hormonal, não vão no médico, estão morrendo à míngua. E você curtindo e vivendo a sua vida. É triste ver que muitas mães não se programaram para a vida, para a sua velhice, porque nem todas vão ter a sorte de ter um Jesus que vai dizer: cuida dessa mulher para mim, ampara esta mulher para mim, abençoa a vida dela por mim. Muitas estão sem dinheiro porque não se programaram. A vida passa muito rápido, e quando a gente se dá conta, a maior parte dos nossos dias já se passaram. Não contam com uma aposentadoria, com uma pensão, e se recebem é muito pouco. Falta um agasalho para enfrentar o frio, uma meia, um sapato fechado, uma roupa, uma peça íntima, um sabonete, um shampoo, um condicionador. Você sabe do que ela gosta. Você precisa visitar a mamãe, tomar café com ela, almoçar com ela, jantar com ela sem pressa. Esta é a questão. Sem pressa. Você precisa levar a mamãe ao dentista. Tem mamãe que me liga 3 horas da manhã: pastor, eu não estou aguentando minha dor de dente. Liguei para o meu filho, ele disse: mãe, mas você não usa dentadura? A mãe precisa ir ao dentista. Com certa idade ela não pode tropeçar, cair, se quebrar, fraturar um osso. Muitas vezes ela precisa ir no oftalmo, no oculista, no zoísta.
Muitas vezes ela precisa ir no médico especialista. Dói o dente, dói a cabeça, dói os ossos, o intestino fica preguiçoso, gordura no fígado, refluxo. E tem filho que diz que é frescura. Agora vamos complicar um pouquinho. Imagina uma mãe que é só amor. Os filhos estão brigados. Os filhos não se reúnem mais. E ela pensa: posso morrer sem nunca mais me sentar à mesa com os meus filhos, rir com eles de novo, brincar, falar besteira. Minha mãe às vezes chegava e dizia assim: então eu fiz aqui para você essa sobremesa que você gosta. Na verdade é o meu irmão ou a minha irmã, mas tudo bem, a gente come. Um irmão disse: pastor, eu não aguento mais, a minha mãe, ela está com Alzheimer, e toda hora ela fala a mesma coisa, eu não tenho mais paciência com ela. Eu disse: aprenda a ter. A mãe começa a falar coisas desconexas, ela começa a ser repetitiva, e aquele que está bom do juízo, não sabe amar, não sabe ouvir. Meu filho, pega a blusa, porque está fazendo frio, lá fora está um sol, de arrebentar mamona. Meu filho, leva o lanche para a escola. Tá bom, mamãe. Meu filho, quando você for se lavar, limpa a orelha, lava o pescoço. Tá bom, mamãe. Porque a vida dela fica toda embaralhada, ela está toda confusa, e você, ao invés de curar, piora. Você tem que se lembrar como você foi cuidado com tanto amor lá na sua meninice, para você cuidar da tua mãe da mesma forma, ou melhor ainda, em nome de Jesus. Agora, piorando para chegar nos finalmente, o pior é quando você está brigado com a mãe, de mal com a mãe. Você não está honrando a Deus. Mãe não é perfeita. Tem dia que ela quer provocar. É igual criança, não tem criança que tem dia que ela quer provocar. Aí a mãe, muito amorosa, diz: quer apanhar, menino? Às vezes ele está tão carente que ele pede para levar umas cintadas. Você tem que entender a carência da mãe. Sai com ela, passeia com ela, leva ela no cinema, estimula ela a ler, fazer palavra cruzada. Teve um que chegou na casa, viu a mãe assistindo uma novela, desligou a TV e falou: a senhora não vai assistir novela, que a senhora agora é crente, novela é do Satanás. Eu falei: você não tinha o direito de fazer isso. Você não poderia entrar no espaço dela e fazer isso. Ela falou: sempre quis fazer, porque quando eu era criança ela fazia comigo. Eu estava empolgado lá no filme, assistindo. De repente, minha mãe vai e desliga. Está na hora de dormir. Mãe, está acabando, sem conversa. Por incrível que pareça, na medida que a velhice chega, a pessoa volta a ser criança de novo. Está aqui a Bisa, com 93, com andador, aprendendo a andar. Vira uma criança, não vira, Cris? Tinha um filho que
amava muito a sua mãe. Ele tinha outros irmãos, mas os irmãos abandonaram a mamãe. Chegou uma hora que ela precisou de cuidados especiais. E por conta do trabalho e dele não ter condições de pagar uma enfermeira ou várias, por conta dos turnos, ele arrumou o melhor lugar que podia para cuidar da sua mãe, uma casa de repouso. A sua mãe estava com mal de Alzheimer. A velhinha não lembrava mais de nada e de ninguém. Todos os dias este filho ia tomar café com ela neste lugar. E tinha uma enfermeira lá que um dia perguntou para ele: escuta, por que você vem todos os dias tomar café com ela tão cedo? Porque ela não se lembra mais de nada e nem se lembra de você. Ele disse: ela pode não saber de nada e nem se lembrar de mim, mas eu sei quem ela é. Ela é minha mãe. Quantas pessoas estão aqui nesta noite com saudade do abraço da mamãe? A mamãe partiu. Me lembro da Dalva, mamãe da Bianca. Bianca está aí ou não? Me lembro dela. Me lembro da Yolanda, mamãe da Renata. A Renata está aí ou está lá no Ministério Infantil? Me lembro da mamãe da Rosenilde, que também nos deixou, partiu. Vovó da Elaine, o Rafael. Teve outras mamães que partiram por esses dias, ou recentemente, só para eu lembrar, e lembrar vocês, porque parece que tem gente que nunca teve mãe. Como é que os antigos falavam? Parece que você nasceu de chocadeira. É isso, Valdirce. Parece que você nasceu de chocadeira, não teve mãe. Porque não dá para acreditar como nós somos. Curva os teus olhos. Ou fecha os teus olhos. Fecha os teus olhos, curva a tua cabeça. Pai, eu quero te apresentar essa mãe que está aqui. O Senhor sabe de tudo que ela sofreu até hoje, dos seus traumas, complexos, tormentos, crises. Eu sei que o Senhor recolheu cada lágrima, o Senhor ouviu cada soluço, cada grito preso na sua garganta. Eu sei que o Senhor ouve a oração das mães. As mães oram pelos seus filhos, e os seus filhos muitas vezes não oram pelas suas mães. Deus, eu quero pedir por esta mamãe que está aqui, desde a Bisa, que está com 93 anos de idade, até a mamãe mais nova. Eu quero pedir que o Senhor continue encorajando as mamães, dando força, sabedoria, discernimento, para que elas possam vencer. Acredito que elas já são vencedoras, por tudo aquilo que elas já experimentaram e fizeram. Deus, eu sei que Tu amas as mamães, e quero abençoar nesta noite cada uma delas,
Quero pedir que o Senhor console o coração daqueles que estão chorando neste momento pela saudade da mamãe que partiu, e que um dia ele verá de novo a sua mamãe na glória. Deus, dê saúde para as mamães, cura as mamães, sara as mamães, liberta as mamães, abençoe, Senhor, as mamães, cura o coração de cada uma delas, fecha as feridas, em nome de Jesus, amém, amém, queridos. Amados, eu vou dar prosseguimento no culto. Eu gostaria de pedir a entrada dos elementos, por favor. Nós vamos cear agora. Os filhos se assentam à mesa com o Senhor. Você que já se batizou, desceu as águas, entregou a sua vida a Jesus Cristo e o recebeu como único Senhor e suficiente Salvador, você pode cear. Não sou eu quem vou te julgar e ninguém que vai te julgar. A Bíblia diz que se o teu coração não te condena, tem de paz com Deus. Este é um momento solene, este é um momento santo. A mesa, o pão, o vinho também, no peito tomado daquilo que vem. De um lado um sorriso, do outro traição. Ele abençoa e parte o pão, lava os pés daqueles fiéis, e mesmo um traidor recebe assim. Se você já pegou, pode ficar em pé. Se já pegou, ao invés de rancor, lavou nossos pés e enxugou com a dor. Naquele partir estava todo o meu ser, partindo por mim, pelo meu viver. No vinho o amor, no sangue o perdão, em seu mergulhar a minha salvação. Naquele partir estava todo o meu ser, partindo por mim, pelo meu viver. No vinho o amor, no sangue o perdão, em seu mergulhar a minha salvação. levante por favor os elementos. Pai, nós te apresentamos o pão que passa a representar o corpo de Cristo, o vinho que passa a representar o sangue de Cristo. E neste momento nós nos lembramos de tudo aquilo que Ele sofreu e padeceu por nós. Por esta razão, nós como igreja aqui estamos, olhando para aquela cruz, aceitando o seu sacrifício, com a promessa de vivermos para Ti. Senhor, renovamos a nossa aliança neste momento, debaixo da Tua bênção, que nesta hora a Tua igreja receba da Tua paz, da Tua alegria, cura, libertação, prosperidade, que a Tua bênção esteja sobre a vida dos seus. Neste momento pode baixar, ainda de olhos fechados. Gostaria que você dirigisse a Deus um momento de oração, onde você pode pedir perdão a Deus por algum pecado, iniquidade, transgressão, porque nós não somos perfeitos. Nós participamos deste momento da mesa do Senhor pela sua infinita misericórdia, graça e favor, em nome de Jesus. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado.
Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Pode comer do pão. Aleluia. Glória a Deus. Te amamos, Jesus. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor, até que venha. Pode beber do cálice. Aleluia, glória a Deus. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, a tua vitória? Ressuscitou, ressuscitou. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, a tua vitória? Ressuscitou, ressuscitou. Aleluia. O nosso Redentor vive e reina hoje e todo sempre. A morte não pode detê-lo. Ele tomou as chaves da morte e do inferno em suas mãos, entregou a igreja. Somos salvos, somos filhos, somos dele. Aleluia. De escorpiões e no poder do Espírito, faremos discípulos de todos os povos e nações. Onde está a morte, Aleluia. a tua vitória? Onde está a morte, a tua vitória? Glória a Deus. Aplauda Jesus. Pode sentar, abençoado, mais um pouco. Estamos no encerramento do nosso culto. Eu quero agradecer a todos vocês que se empenharam ao máximo para organizar esse trabalho tão bonito. E louvo a Deus pelo dia que Ele nos proporcionou de estarmos juntos e de compartilharmos coisas tão preciosas do reino de Deus, que nos faz viver melhor e sermos melhores para os nossos irmãos e para Deus, amém? Antes de irmos embora, como de costume, é muito importante. Espera aí, tem um obreiro aí ou não? Cuida dela para mim, por favor. Ora ali pela Miquelina. Espera aí, deixa eu orar por ela. Vem cá, filha. Fecha os olhinhos. Fecha os olhinhos. Fecha os olhinhos. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Ouve agora o que eu vou falar para você. Agora não fala nada. Ouve só. Deus, presta atenção no que eu vou te falar. Deus é aquele que convence pelo Espírito Santo. O diabo é aquele que acusa. Quem não é perfeito, que atire a primeira pedra.
Muitas coisas na tua vida deram errado, na minha também, e na vida de um monte de gente aqui. Mas você não vai sair daqui se sentindo acusada. Você tem que sair daqui se sentindo amada. Sabe por quê? Porque o céu te aceitou. Porque Jesus te ama. Porque você está aqui. Então a gente não pode deixar o diabo nos torturar com as lembranças de uma vida toda. Você não pode dirigir a tua vida olhando para o retrovisor do seu passado. O nosso passado é o pior lugar que a gente pode estar. O nosso passado é o pior lugar que a gente pode viver. Então você escolhe, vai viver o seu presente, vai ser curado nas suas emoções, nas suas memórias. Vem mais para cá um pouquinho. Permita que Deus faça uma obra linda na sua vida. Olha lá, no sábado passado tentou se matar. Tentou se matar no banheiro. E tem filho que não percebe isso. Deixa eu falar um negócio para você. Deixa eu falar um negócio para você. Se você se matar, ó, se você se suicidar, eu te mato, viu? Para com isso. Jesus te ama. Eu sei que é. Fecha os olhos. Fecha os olhos. Espírito maligno que está atormentando esta mulher, eu te repreendo agora em nome de Jesus. Você não tem mais lugar na vida dela. Espírito do suicídio, você que traz os traumas, complexos, tormentos e crise de identidade, em nome de Jesus, eu não peço, eu ordeno, eu exijo, eu determino, em nome de Jesus, sai dela agora. Não segura, é para amparar. É amparar, ela cai, tá bom? Pode vir. Senão você deixa cair daí, né? Não segura. Você só ampara e leva ela com todo carinho. Toca, Espírito Santo. Toca. Cura, Senhor. Cura-me, Senhor Jesus. Vem, liberta o meu ser. Cura-me, Senhor Jesus. Vem completar o meu ser. Cura-me, Senhor Jesus. Vem liberta o meu ser. Cura-me, Senhor Jesus. Vem completar o meu ser. Quantas mamães estão assim? Me fala. Quantas mamães estão assim? E tudo que você faz para a mamãe, um dia você vai colher. Isso é muito sério. Ela precisa muito do amor do Senhor. Toca, Jesus. Toca. Cura, sara, liberta, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu vou encerrar orando pelas mamães aqui na frente, tá? Mas eu vou entregar. Eu vou entregar, não, vou falar agora. Como eu estava dizendo, nós não podemos ir embora sem entregar ao Senhor a nossa melhor oferta. Você que já é da igreja, nós na ceia entregamos ao Senhor a nossa oferta especial. Ali pediu um envelope, levanta a mão e fica de mão levantada, alguém vai te ver e vai levar o envelope para você. Separa o teu dízimo, a tua oferta, a tua semente. Hoje é dia da nossa oferta especial, a nossa oferta alçada, a nossa oferta da ceia. É com esta oferta que nós pagamos o nosso aluguel de R$24 mil, pagamos
os nossos funcionários e outras contas que temos. E Deus tem nos honrado, e eu sei que Deus vai te usar nesta noite, para que nós possamos, em nome de Jesus, entregar ao Senhor o nosso melhor. Amém? Enquanto nós cantamos esta música, traga à frente a sua oferta, por favor. Faça o seu Pix. Faça o seu Pix, por favor. Está em tela. 01040097/1000 ao contrário, -54. Nós precisamos do seu Pix até o mais tardar terça-feira. Você pode fazer a sua transferência, o teu depósito, e também entregar na administração. Eu quero aqui pedir a você que, se você está acostumado a dar 50, dê 100, por favor. Se você está acostumado a dar 100, por favor, dê 200. Dá um passo de fé. Por favor, em nome de Jesus, vamos abençoar e honrar o nosso Deus. E Deus te devolverá. Muito grande, medida, sacudida e transbordante. E Deus te devolverá. Então dê ao Senhor. E Deus te devolverá. Muito grande, medida, sacudida e transbordante. E Deus te devolverá. Então dê ao Senhor. Em amor, em fé, ser feliz com um sorriso. Vamos ficar em pé. Todo o Senhor tem dado a você. Quando você der a Deus, Ele te abençoará. E Deus te devolverá. Muito grande, medida, sacudida e transbordante. E Deus te devolverá. Então dê ao Senhor. E Deus te devolverá. Muito grande, medida, sacudida e transbordante. E Deus te devolverá. Então dê ao Senhor. Tem fé, ser feliz com um sorriso no rosto. Todo o Senhor tem dado a você. Quando você der a Deus, Ele te abençoará. E Deus te devolverá. Muito grande, medida, sacudida e transbordante. E Deus te devolverá. Então dê ao Senhor. Quando a gente erra, quando não oferta a Deus, e não entende que só é dessa forma que as bênçãos vêm. Vida abundante você poderá ter. Quando você der a Deus, Ele te abençoará. E Deus te devolverá. Muito grande, medida, sacudida e transbordante. E Deus te devolverá. Então dê ao Senhor. E Deus te devolverá. Muito grande, medida, sacudida e transbordante. E Deus te devolverá. Então dê ao Senhor. E Deus te devolverá. Muito grande, medida, sacudida e transbordante. E Deus te devolverá. Então dê ao Senhor. E Deus te devolverá. Muito grande, medida, sacudida e transbordante. E Deus te devolverá. Então dê ao Senhor. Tem amor, tem fé, ser feliz com um sorriso no rosto. Todo o Senhor tem dado a você. Quando você der a Deus, Ele te abençoará. E Deus te devolverá.
dessa forma que as bênçãos vêm. Vida abundante você poderá ter quando você der a Deus, Ele te abençoará. E Deus te devolverá. Muito grande, medida, sacudida e transbordante. E Deus te devolverá. Então dê ao Senhor. Dê, e Deus te devolverá. Muito grande, medida, sacudida e transbordante. Dê, e Deus te devolverá. Então dê ao Senhor. Declara, igreja, dê. E Deus te devolverá. E Deus te devolverá. Muito grande, medida, sacudida e transbordante. E Deus te devolverá. Então dê ao Senhor. Dê amor, dê fé, dê feliz com um sorriso no rosto. Como o Senhor tem dado a você. Quando você der a Deus, Ele te abençoará. E Deus te devolverá. Muito grande, medida, sacudida e transbordante. E Deus te devolverá. Então dê ao Senhor. Muita gente erra quando não oferta a Deus. E não entende que só é dessa forma que as bênçãos vêm. Vida abundante você poderá ter quando você der a Deus, Ele te abençoará. E Deus te devolverá. Muito grande, medida, sacudida e transbordante. E Deus te devolverá. Então dê ao Senhor. Declara, igreja. Dê, e Deus te devolverá. Então dê ao Senhor. 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 Ok. Pai querido, Deus amado, liberamos da sua bênção sobre a vida financeira de cada irmão e de cada irmã, de todos aqueles que são a tua igreja e que têm sido levantados por ti neste tempo pós-pandemia para cuidar da sua obra. Deus, em nome de Jesus, honra este irmão, honra esta irmã, honra esta empresa, honra este empreendedor, honra este comerciante, honra este lojista, honra esta pessoa que trabalha por conta, honra este profissional liberal, em nome de Jesus, que a tua graça bendita seja sobre a vida desta pessoa, em nome de Jesus. Abençoe todos que contribuíram, aqueles que puderam, aqueles que não puderam, e também aqueles que não quiseram, que a tua bênção seja sobre todos. Preciso do decreto 2022, tá? Eu quero chamar as mamães aqui na frente.
Hoje eu deixei bastante vocês de pé, né? Para não dormir. As mamães podem vir aqui que eu vou orar por vocês e nós vamos entregar uma lembrança para vocês. Pode? É mamãe? Pode. Pode vir. As mamães podem vir. Pode vir aqui, gente. Desobstrui aí. Isso. Pode vir, mamãe. Os diáconos, por favor, nos ajudem aí. Pode vir. Pode vir. Fiquem de frente para mim aqui. Cadê uma lembrancinha para eu ver? Tá aí? Deixa eu ver aqui. Pode vir, ó, tem espaço aqui. Olha que bonito. Mulher virtuosa, amor. Feliz Dia das Mães. Miriam e Bárbara. Legal. Obrigado. Mamães estão aqui, todas aqui. Ó, tem gente lá. Obrigado, Leis, pela ajuda aí. Tem espaço, tem espaço. Venha, venha, venha. Muito bem. Mamães queridas do coração. Cadê a minha mamãe? Está aí, cadê? Está ali, minha mãe querida. Vem cá. Minha mãe querida do coração. Ela está com 94. Até parece que já fez plástica no Claudinho, mas não fez não, né? Ela fala depois, eu quero te matar. Você vai me ajudar a abençoar esse povo, tá? Eu vou abençoar você, você vai abençoar todo mundo comigo, tá bom? Vamos estender as mãos para as mamães. Pai querido, Deus amado, em nome de Jesus, olha para cada mamãe que está neste momento diante do teu altar. Acredito que isso tem uma representatividade, isso tem um simbolismo profético. Esta mamãe que se levantou e veio em direção ao teu altar, em direção a ti. Abençoe essas mamães guerreiras, renova suas forças, dê saúde, vitalidade, força, energia, estratégia, sabedoria. Que a tua graça e o teu favor, Pai, seja sobre a vida dessas mamães, em nome de Jesus. Olha, está abençoada minha mãe. Está bonitona minha mamãe, né? Não é? Ó, já teve um engraçadinho esse que assoviou aí, quer ser disciplinado? Não, já teve um engraçadinho, fio o quê? Só se for fazendeiro. A gente está aqui, ou jardineiro, não sei. Ó, fazendeiro, a Night que é um, a Adriana que é o outro, fazendeiro, eu não sei porque, a irmã também que é um fazendeiro. Essa irmã está numa unção de fazenda aqui, que eu não sei, viu? Depois quando tem que pegar na enxada, botar o chapéu e a bota, e ficar o dia inteiro lá cuidando do gado, eu quero ver. Não é brincadeira. Vamos entregar, por favor, as lembrancinhas para as mamães, por favor. Está ali, já chegou. Olha só, esse pessoal é rápido, é eficiente. Olha aqui, está chegando aí. Mamães queridas, Deus abençoe, nós amamos demais vocês. Pegando, pode voltar para o lugar, tá bom? Decreto 2022, cadê, povo? Só esse, sumiu daqui. Olha, ganharam umas lembranças. Afonsina, Deus te abençoe. Miquelina, nós te amamos. Deixa eu dar um abraço e um beijo de filho em você. Acharam? Obrigado. Decreto 2022, sob a direção do Senhor, eu declaro 2022 como ano da decisão. Este será um ano de decisão e posicionamento estratégico.
onde, sob o comando do Espírito, eu verei os verdadeiros filhos de Deus, manifestando a natureza e o caráter do Redentor Jesus. Será um tempo de alinhamento da visão, para que eu conquiste territórios, alcance os perdidos e arrebanhe de volta os dispersos. Chego ao vale da decisão, um lugar que se faz necessário fazer escolhas práticas, que apontarão o Deus a quem sirvo. Esta é a hora de estabelecer em minha vida as prioridades do reino e passar para o próximo nível. Este ano será marcado pela consagração. O Senhor dos Exércitos conclama seu povo a santificação pela palavra. Por isso buscarei a sua face em oração e jejum. Estou consciente de que este é um tempo de guerra. Preciso aquietar minha alma a fim de ouvir a voz do general que me dará direção rumo à vitória. Deus, nós abençoamos cada pedido de oração e cada projeto de vida depositado sobre o teu altar, em nome de Jesus. Entregamos, Senhor, o jejum de Daniel a ti e pedimos que a tua bênção seja sobre a vida de cada um dos teus filhos, que haja uma manifestação de graça e favor no meio da tua igreja, que nós possamos ver a manifestação do teu poder e autoridade, que possamos, Senhor, andar na tua presença e dia a dia, profeticamente, conquistar esta cidade para Jesus. Amém. Assim seja e assim será. Vão abençoados, uma semana de vitória a vocês. Se precisarem de atendimento, de cuidado, de aconselhamento, eu estou aqui durante a semana, ou podem marcar. Deus abençoe, vão na paz.